Pessoal, vamos começar hoje com os nossos encaixes. Vamos fazer um encaixe simples. Eu vou te ensinar a maneira que eu aprendi a fazer os encaixes, que eu aprendi a praticar quando me ensinaram há muitos anos atrás e que deu super certo para o meu aprendizado. O correto, além do que eu vou te ensinar hoje, seria se você pudesse fazer esses exercícios em uma chapa de isopor. O isopor vai te facilitar mais ainda. O mesmo procedimento que eu vou fazer agora, você deve, se for possível, você faça no isopor antes, para depois fazer o segundo passo e aí sim, definitivamente na madeira. Isso vai te gabaritar para fazer os seus encaixes com mais perfeição. A prática é tudo na marcenaria, como sabemos. Pessoal, eu trouxe para te mostrar 2 pedaços de MDF. MDF normal, sarrafo de MDF achado na rua, lateral reta, tá com 18 centímetros cada pedaço. Para praticarmos isso no MDF. A melhor maneira para praticarmos os encaixes é inicialmente no MDF, não na madeira direto. A madeira pode ser madeira de descarte, mas o MDF, por ser farelado, é mais fácil para acertarmos e chegarmos no ponto exato que precisamos dos nossos encaixes. Faremos no MDF, depois partiremos para a madeira. Apesar de ser um encaixe simples, você precisará praticar os exercícios. Vamos lá. O meu MDF deve estar com volta de 1,5 cm de espessura. No primeiro passo, independente do tipo de encaixe que você for fazer, eu vou fazer o encaixe, aquele estilo quina. Se virar para gavetas, para caixas, para móveis, para junção de móveis. É muito mais bonito fazermos um encaixe, uma junção com um encaixe do que uma junção assim, uma madeira sobreposta sobre a outra. Sabemos disso. Então, a finalidade desses encaixes será praticamente infinita. Vai depender da sua criatividade. A primeira coisa que eu preciso fazer quando eu lido com o encaixe, eu preciso usar a espessura da madeira que vai ser feito o encaixe sobre a outra. Então, se o meu encaixe vai ser nessa posição de quina, eu devo achar a espessura nessa lateral. Se o meu encaixe fosse assim, estilo caixa, eu precisaria achar essa espessura nessa ponta, nessa lateral. Então eu colocaria ele aqui, rente à borda, e eu traçaria, vou colocar assim para que você veja melhor, e eu traçaria um risco aqui. Então eu teria a espessura da madeira na espessura da que vai ser cortada. E vice-versa, esse lado eu colocaria aqui, rente a essa borda, eu tenho que sentir com a mão que ele está rente, essa espessura, e eu riscaria. Ou mediríamos no metro e jogaremos da borda para dentro esse valor. Nós vamos fazer um encaixe nesse sentido, então eu vou fazer o mesmo procedimento. Vou colocá-lo aqui, vou sentir com a mão, borda com borda, tá reto, eu vou riscar. Essa é a espessura que eu vou precisar trabalhar. Vou fazer o mesmo nesse lado. Essa é a espessura eu vou fazer nesse. Esse é o primeiro passo de qualquer encaixe. Você precisa fazer isso antes de qualquer coisa para começar a trabalhar nele. Tá feita a espessura. Tá riscada as duas espessuras nas duas peças. Ok. Segundo passo que eu preciso fazer. Eu preciso achar uma peça que será a principal, que será a primária. E a segunda peça que receberá os engates, os encaixes. Então a primeira é que definirá como serão feitos os cortes na segunda. Então aqui, a primeira peça é onde eu vou decidir e definir que modelo de encaixe será e a quantidade de encaixes que eu terei nela. Quantidade de pontas, se for macho e fêmea, se for encaixe rabulhadorinha, outros tipos de encaixe. A primeira peça é que mandará na segunda. Então ela é a mais importante. Já temos escada largura. Segunda coisa que você precisa saber: quantos encaixes teremos ao longo dessa madeira? Ela está com 18. Uma dica: não faça encaixes muito pequenos, porque a chance de quebrar as pontas é grande. Se você puder fazer mais largos, será mais fácil o seu trabalho. Algumas vezes serão necessários fazê-los pequenos, mas podendo evitar melhor, a não ser que você faça na tubia. A tubia te dá condições de fazer menores com menor chance de quebra. Como nós vamos fazer ele manualmente, a chance de quebra é maior. Vamos fazer um simples aqui. Ele tem 18 centímetros. Eu vou dividir 18, eu quero colocar uma única ponta aqui, no centro. Então eu vou dividir em 3 partes. 18 dividido por 3 dá 6. Então eu vou jogar da borda para dentro 6 centímetros, mais 6, mais 6. Esse é o valor que eu preciso achar. Se fôssemos fazer 20 numa peça de 1 metro, eu teria que dividir, 1 metro tem 100 centímetros, eu teria que dividir os 100 centímetros, o valor de 100, dividido por 20, para saber a quantidade que eu teria de espaçamento. Você precisa fazer essa conta. No nosso caso, 18 de comprimento dividido por 3 dá 6. Então nós vamos achar 6, 6 e 6. Eu vou riscar isso, a gente já volta. Pessoal, é importante. Eu risquei aqui 6, 6, 6. A minha última até ficou com 5,5, com esse finalzinho aqui não chegou a 18, mas tá ótimo. Vamos fingir que ele tem 3 partes de 6. Vamos virar esse lado, fazer a mesma marcação desse lado, com a borda. Você precisa fazer aquela marcação de borda, aquela marcação de lateral, de espessura da lateral da outra madeira, nos dois lados. Então esse lado tá riscado agora, esse lado tá riscado. Essa daqui só tá um lado riscado, eu vou riscar esse. Sempre faça a mesma marcação dos dois lados, porque você vai precisar usar os dois lados. Vou traçar o risco aqui dentro, pronto. Agora, os dois lados dessa também estão riscados. Então, voltando para cá. Eu tenho daqui para cá 6 mais 6. Eu vou fazer o mesmo desse lado. Vou marcar 6, desse risco mais 6. Se os meus encaixes tivessem 3 centímetros, então eu marcaria daqui para cá 3 mais 3 mais 3 até acabar a madeira. Até o comprimento total da madeira. E assim você vai fazer os riscos. Ok, eu vou colocar alinhado agora aqui o meu esquadro. Vou traçar ela até a ponta. Segunda linha, a mesma coisa, até a ponta.
Pessoal, eu vou fazer essa aula hoje com o MDF. Daqui pra frente, as próximas aulas eu vou fazer direto na madeira. Mas eu quero que você pratique antes no MDF, qualquer resto de MDF. Porque esse exercício feito com o MDF vai facilitar demais a sua aprendizagem. Agora eu vou ligar corrente na borda, dessa linha para essa linha aí em cima. Essa linha tem que continuar aqui, desse lado, aí em cima, continuando para cá. Agora eu vou riscar aqui. Pronto, temos uma linha desse lado, uma linha em cima, continuando para cá. A mesma coisa eu vou fazer na segunda linha. Isso vai me facilitar muito. Ok, tá marcado. O que você precisa fazer agora? Já tem uma marcação. Eu vou deixar esse miolo aqui e vou remover essa parte e essa parte. O que você precisa tomar cuidado agora? Para que o seu encaixe seja exato. Mesmo que ele fique errado na frente, eu vou fazer um errado para que você compreenda como solucionar. Mas agora, para evitarmos erros, riscamos aqui, riscamos aqui. Eu vou pegar o canetão para facilitar. Vou riscar isso com o canetão, para que você enxergue melhor e entenda o que eu vou te explicar agora. Ok, acredito que dá para você ver melhor. Nós deixaremos essa peça do meio, removeremos essa e essa daqui. Essa sai, essa sai. Ok, aqui você vai cortar com o serrote e aqui, ou com o formão. Transversal a veia tem que ser no serrote. Sentido da veia pode ser com o formão, vai ser opção sua. Você deve se ater a sempre cortar para fora da linha, ou seja, deixando a mais 1 milímetro. Eu vou pontilhar aqui e vou pontilhar aqui, mais ou menos só para que você compreenda. Sempre 1 milímetro a mais. Mesma coisa aqui, vamos deixar sempre 1 milímetro a mais. Por que eu deixo 1 milímetro a mais nessa parte que eu vou cortar? Porque se eu remover eu não tenho volta. Eu deixando a mais, eu posso acertar isso com cuidado, ou no formão ou na grosa. Então por segurança eu sempre faço isso, sempre dá certo nos meus encaixes. Vamos fixar isso aqui agora na morsa. Vou serrar com o serrote aqui, deixando esse 1 milímetro e aqui deixando esse 1 milímetro. Depois eu vou serrar assim e vou serrar assim. Vamos deixar apenas o toco. Eu vou serrar isso e a gente já volta. Pessoal, cortei no serrote, cortei reto aqui, aqui, nesse sentido e nesse sentido. Como eu já falei, se aqui fosse madeira, aqui poderia ser nesse sentido com o formão e daqui pra cá com o formão. Transversal a veia não tem como, tem que ser no serrote mesmo. Eu deixei aqui 1 milímetro, deixei 1 milímetro aqui em cada lado, como você pode ver, porque agora eu vou colocar isso em pé e eu vou acertar isso na grosa. Se eu não deixasse esse 1 milímetro, eu poderia com o serrote ter comprometido a peça. Então agora com essa peça na morsa, eu consigo ou deitado ou com ela em pé, trabalhando com a grosa e ir acertando isso com todo o cuidado. Principalmente por ser MDF, você vai acertando isso. E sempre olhando desse lado e desse lado da linha. Você tem que olhar os dois lados e passando a grosa de forma que isso não passe. Você vai manter isso o máximo que você puder na grosa, que chegue à sua linha exata. Olhando os dois lados, essa parte aqui. Por isso que é tão importante fazer esse exercício com o MDF. O MDF ele vai te dar essa condição, que você aprenda e pratique, para quando chegar na madeira estar mais fácil. Então você vai chegar nas linhas, vai deixar isso preparado e aí nós vamos passar para essa peça. Eu vou acertar isso daqui rapidamente, vou montar na morsa aqui e nós já voltamos para riscar essa peça e fazer o engate dessa daqui. Pessoal, já consegui cortar, consegui acertar isso na grosa. Agora nós vamos pegar a parte de cima dessa peça. Eu vou riscar ela rápido com o canetão para que você enxergue melhor. O lápis é muito claro. Riscar, fazer um segundo risco com o canetão nos dois lados. Pessoal, agora aquela segunda peça que não foi mexida ainda e a peça pronta. Nós devemos colocar ela em cima da outra, assim, em paralelo, de forma que a parte de cima fique rente, as duas. Segura ela, se precisar usa um sargento aqui, um grampo C, contorna ela. Fez isso, você já sabe aonde ela deve entrar. Passa ela para trás, para manter o mesmo sentido, deixa na parte de cima, faz a mesma coisa desse lado. Risca ela. Ela é a que vai mandar na outra. Então agora nós temos a peça riscada. Agora nós podemos ligar essa ponta com essa ponta. Só colocar o esquadro aqui em cima na direção das duas e fazer a ligação. Mesma coisa na segunda. Então agora precisamos cortar essa peça rente aqui em cima e essa rente aqui em cima até a linha. Só que não vamos remover aqui, nós vamos remover essa do meio agora. Então a do meio é mais encrencada, porque a do meio eu consigo serrar até aqui no MDF facilmente. Mas aqui eu vou manter aquele 1 milímetro que a gente já sabe, para ir acertando depois na grosa. Só que eu serrando aqui e aqui, vai faltar essa parte. Eu posso usar o formão com ela deitada, bater o formão 1 milímetro para fora, para depois acertar isso na grosa. Ou eu posso fazer furos. Um furo com a furadeira aqui, uma broca de 8 milímetros, uma broca de 10 milímetros, que não encoste aqui, só para me facilitar. Eu faço 1, 2, 3, 4, 5 furos, 6 furos, o que couber, que não encoste nas laterais nem nessa parte de baixo. Aí eu consigo com facilidade, ou com a grosa ou com o próprio formão, remover ele até chegar perto. São duas técnicas que eu tenho para fazer isso. Eu vou serrar ela agora com o serrote na morsa, vou fazer alguns furos para a gente adiantar e a gente acerta isso na grosa. Pessoal, agora você deve manter o seu serrote totalmente reto. O MDF te facilita por ser mais mole que a madeira.
Você deve sempre olhar aqui e desse lado. Vou deixar 1 milímetro aqui. Ali eu errei, ali eu acabei fazendo direto na linha. Mas você deve serrar com 1 milímetro a menos. Ok, cheguei perto. Vou remover e vou fazer os furos aqui. Pessoal, para facilitar, mais uma técnica como eu havia dito. Vamos usar a furadeira para facilitar a nossa vida aqui. Eu vou colocar a broca aqui e eu vou fazer furos longe da lateral e da parte de baixo, só para abrir caminho. Lembrando você, madeira para ser furada tem que ser fixada. Isso aqui deve estar fixado com um grampo C aqui. Eu estou segurando com a mão para ganhar tempo, mas não faça isso. Fixe sempre, para cortar ou para furar, fixe a madeira. Se a broca quebrar e a furadeira vir com você com a parte quebrada na mão, é um acidente feio. Então eu estou fazendo os furos para a gente adiantar e facilitar essa remoção. Então eu vou fazendo 5, 6 furos. Que vão nos adiantar. Pronto. Você já vê que já está furado, não está encostando. Vou cortar isso com o formão e nós vamos acertar isso na grosa, para ganharmos tempo. Eu vou ligar os buracos agora. Com o formão eu vou abrir caminho. Esse mesmo exemplo que está sendo feito de forma fácil no MDF vai funcionar também na madeira. Só sobrou essa parte. Agora nós vamos colocá-lo aqui. Vamos usar a grosa aqui para acertar essa peça. Eu vou mudar a câmera para você ver. E nós vamos arrumar isso agora com a grosa para finalizarmos esse encaixe. Pessoal, fixei na morsa. Agora com o lado reto da grosa, como você já sabe, nós vamos acertar. Olhando esse lado da linha e esse lado. Não podemos passar disso. Quando chegar perto da linha, eu já vou mais devagar. Eu já vou passando e olhando. Se você notar que ficou mais alto de um lado do que do outro, você inclina ela, de modo que você compense. Se ficou alto aqui, eu desço ela aqui para compensar o outro lado. Se ficou alto do outro lado, eu inclino. Depois eu mantenho ela reta, até que as duas linhas fiquem por iguais. Agora é hora da gente ir fazendo e testando, para ver se o nosso encaixe já bate. Ele vai entrar com pressão, não está totalmente perfeito ainda. Se eu bater, ele vai entrar, mas se eu quiser perfeição, eu devo remover um dos laços, esse lado aqui, que a linha ainda aparece. Então eu vou com todo cuidado, removendo muito pouco e já testo. Já está encaixado com perfeição. Vou tirar da amostra para que você veja melhor. Pessoal, removi da amostra. Está feito. Está encaixado com perfeição. O MDF, ele me dá essa condição de fazer esse encaixe, esse teste, esse exercício com mais facilidade do que da madeira. O que você precisa fazer agora? Você precisa pegar uma folha de MDF agora maior e fazer vários, dividir ela por tamanhos e fazer vários. Eu fiz um encaixe só. Faça 3, 4, 5, 10 encaixes no MDF, teste. Os que falharem, os que derem errado, alguma coisa pode ficar errado que você não consiga corrigir, você pode colocar ou pó de madeira ou folhas finas de madeira entre um espaço e o outro que ficou um vão com essa grossura. Você bate com o macete ali, com cola, corta o excesso e lixa. Ele vai ficar perfeito do mesmo jeito. O importante é que você pratique isso no MDF agora. Vamos fazer isso com um pedaço de cedrinho, com mais encaixes, desse mesmo formato ainda simples, mas com mais encaixes, para que você veja outras técnicas agora na madeira pura, na madeira maciça, na madeira de verdade. Pessoal, estamos ficando por aqui. Espero que você tenha gostado dessa aula, espero que te ajude. Outros encaixes estão chegando, encaixes mais complexos, mas nós precisamos passar por esses mais simples primeiro para podermos conseguir fazer os próximos. Pessoal, até a próxima aula. Agradeço você mais uma vez por estar com a gente. Pessoal, muito obrigado.